O Cristo designado. Quem é o Cristo designado? Ou que tipo de Cristo Deus designou a nós? Quando nós examinamos a palavra de Deus, nós percebemos que Israel esperava um tipo de Cristo e o Messias, o Cristo que Deus enviou, era diferente das expectativas do povo. Era melhor, muito melhor, mas na falta de entendimento do povo, eles terminaram por recusar Cristo, terminaram por rejeitá-lo e até crucificá-lo. Então esse é o nosso assunto, o Cristo designado por Deus. O Cristo, o Messias, que Deus separou para resolver o maior dos nossos problemas. O Messias, o escolhido de Deus, seu próprio Filho para vir ao mundo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, no capítulo 3. Os versos que nós vamos ler daqui a pouco são os versos 19 a 21 de Atos 3. Atos 3, versos 19 a 21. Mas o que vem antes destas palavras do apóstolo Pedro? O apóstolo João e apóstolo Pedro, livro de Atos, nós sabemos, ele é a história da igreja liderada pelo Espírito Santo, acontece, portanto, depois da ascensão de Jesus, que está no primeiro capítulo. Depois da ascensão de Jesus, no primeiro capítulo, nós temos a história dos apóstolos agora sem Jesus, mas no capítulo 2 eles recebem o Espírito Santo, portanto eles têm a direção do Espírito Santo, a partir do capítulo 2, e daí por diante o livro de Atos dos Apóstolos vai nos relatando os atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Neste capítulo 3, portanto, início ainda do livro, a igreja está se expandindo, até sacerdotes estavam crendo em Jesus. E neste capítulo 3, lá no seu início, Pedro e João, eles subiram ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, e quando eles estavam passando ali pela porta do templo chamada Formosa, tinha um aleijado de nascença pedindo esmolas. Ele tinha sido colocado ali, e todos os dias isso acontecia, ele era colocado ali para pedir esmolas. Quando ele viu Pedro e João, ele pensou que eles iriam dar a ele alguma esmola. Pedro disse a ele: olhe para nós, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos. E é aí então que Jesus realiza um milagre através aqui da instrumentalidade de Pedro e de João. Então lá no verso 7 nós lemos: segurando-o pela mão direita, Pedro, ajudou a levantar-se imediatamente. Os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Bem, isto provocou aí um grande barulho, uma grande admiração na multidão. O ex-aleijado entrou com eles no templo, pulando, e todos começaram a olhar para ele e o reconheceram. E aí então vem a pregação de Pedro a partir do verso 11.
verso 11, lá nós lemos: apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Pedro aproveita essa oportunidade para, mais uma vez, a segunda em termos gerais, assim, diante da multidão, pregar o evangelho. Então ele fala acerca de Cristo mais uma vez. O que é interessante aqui nesta pregação de Pedro? Ele fala lá no verso 13: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos. Então, olha como Pedro prega o evangelho de forma direta, falando contra aqueles que o estavam ouvindo. Ele diz que, além deles negarem a Jesus publicamente, o santo e justo, como ele fala aí no verso 14, ele ainda fala: vocês mataram o autor da vida. Ele diz ainda que, no meio dessas palavras, que eles rejeitaram a Jesus e preferiram ficar com um criminoso, libertaram um assassino e prenderam e crucificaram Jesus no seu lugar. Então, Pedro fala sobre isto, a multidão está impactada porque viu através deles o poder de Deus, portanto, era impossível que eles estivessem falando de si mesmos, uma vez que Deus tinha atuado através deles. E aí no verso 17, Pedro fala: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Até aqui, então, é o que Pedro vem falando a eles acerca de Jesus, que tinha sido pela própria multidão crucificado. Vem então aí os versos 19 a 21, que é uma entrega da mensagem por Pedro à multidão. Então ele vai falar agora do remédio, do que Jesus espera, do que Deus espera de cada um de nós. Então Pedro diz assim, dos versos 19 a 21: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Então Pedro está sendo bem claro aqui, para que ele lhes mande o Cristo, que é o Messias, né? Cristo em grego, Messias em hebraico, o qual lhes foi designado. E Pedro diz: o Cristo, o Messias, é Jesus, aquele a quem vocês crucificaram. Mas vocês devem o quê, então? Se arrepender e se voltar para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Algumas verdades aqui são muito importantes. Deus falou há muito tempo por meio dos seus profetas que enviaria o Messias. No devido tempo, Deus fez isto, Deus enviou o Messias, que é Jesus. Israel não o reconheceu, não reconheceu aquele designado por Deus como Messias para vir ao mundo e resolver o problema do judeu, mas não só do judeu, e sim de todos os povos. Esta é exatamente a parte que eles não
perceberam, não entenderam. E por que não entenderam? Por causa da natureza humana, por causa do ser humano, por causa da história do ser humano, por causa daquilo que nós esperamos, muitas vezes diferente do que Deus providencia. Nós achamos que nossas soluções são melhores, nós achamos que temos ideias melhores, e Deus, às vezes, nos decepciona com suas soluções. Eu lia esta semana, mais uma vez, o profeta Abacuque, um pequeno livro classificado lá nos profetas. A Bíblia, na parte dos profetas, é classificada em profetas maiores e menores. Abacuque é classificado entre os profetas menores, porque o seu escrito tem apenas 3 capítulos, e é esse o sentido de profetas maiores e profetas menores. Aqueles que tiveram mais escritos, livros com mais capítulos, são os profetas maiores, e os menores, menos capítulos, que é o caso de Abacuque. Uma coisa interessante, sabemos disso, é que Abacuque, diferentemente de todos os outros profetas, no livro de Abacuque, não é Deus quem chama Abacuque para lhe fazer uma revelação. É assim com todos os outros profetas. Deus chama e fala o que quer, fala o que eles devem comunicar ao seu povo. Abacuque é diferente. Abacuque chama Deus e faz uma pergunta: Senhor, o Senhor não está vendo quanta injustiça há em Israel? Como pode o Senhor suportar isto? Quando o Senhor vai fazer alguma coisa? Isso está lá no capítulo 1. E aí Deus responde: eu vou enviar os babilônios. E aí, como estava falando, nós nem sempre concordamos com as soluções de Deus. Muitas vezes nós, inclusive, nos decepcionamos com as lições ou com as providências de Deus. E Abacuque falou: como pode o Senhor enviar os babilônios, um povo mais pecador que o povo de Israel, para castigá-lo? E aí Deus responde a Abacuque mais uma vez dizendo: os babilônios também serão castigados, o momento deles também vai chegar. Capítulos 1 e 2 trata então desses diálogos entre Deus e Abacuque. E no capítulo 3 vem uma oração de Abacuque reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo sua grandeza, colocando-se em fidelidade e submissão ao Senhor, disposto inclusive a glorificar a Deus, ainda que a figueira não floresça e que não haja frutos na vide. Um livro bem conhecido nosso, bonito, pequeno e bonito. Eu quero destacar aqui de Abacuque algumas características que Deus dá dos babilônios. Então, nós não vamos estudar o livro de Abacuque, nós não vamos, por isso eu já fiz esta síntese, nós não vamos falar do contexto de Abacuque, nós vamos pegar o exemplo de Deus, a descrição de Deus acerca dos babilônios, que eram um povo ímpio, um povo pagão, e nós vamos perceber que esta descrição de Deus acerca dos babilônios é uma descrição que serve, na verdade, que bate com a descrição de todas as outras nações, de todos os outros povos, todos os outros, inclusive Israel, inclusive Judá. É isso que nós vamos perceber naquilo que Deus fala acerca dos babilônios, a nação que Deus permitiria dominar Israel, dominar Judá, mais especificamente, porque Israel já tinha até sido destruída pelos assírios, um império anterior, uma nação anterior. Então Deus vai permitir que os babilônios venham contra Judá e até os levem cativos. Conhecemos a história, sabemos o que aconteceu. Bem,
Só vamos pegar aqui esta descrição de Deus sobre os babilônios para percebermos a situação em que não apenas se encontrava, mas ao longo da história da humanidade, ela sempre se encontrou. E o Cristo designado por Deus foi designado por Deus para resolver este problema da humanidade. O problema do pecado, da corrupção, da perversão, da imoralidade. É isso o que nós vemos ao longo da história do ser humano. Se fôssemos, portanto, pintar um quadro do ser humano à parte de Deus, à parte de Cristo, o quadro seria este que o próprio Deus fala em relação aos babilônios e que nós sabemos se refere também, é bem parecido com o quadro de todos os outros povos, com as ambições de todos os outros povos, com os desejos de todos os outros povos. Estou falando aqui que muitas vezes Deus providencia a resposta, a solução para nossos problemas e nós nos decepcionamos. Não foi assim com Jonas também? Jonas se decepcionou com Deus. Ele queria que Deus destruísse Nínive. E Deus queria salvar Nínive e ainda queria usar o próprio Jonas, nosso Deus misericordioso, nosso Deus de graça, nosso Deus que é compassivo e quer sempre resgatar, quer sempre restaurar, quer sempre salvar. Bem, lá no livro de Abacuque, então, eu estava lendo e resolvi trazer assunto com base, então, neste texto de Abacuque e lá o livro de Atos. Depois nós vamos voltar para Atos para examinarmos esta solução de Deus para nós, que é a solução do arrependimento para que o ser humano seja salvo. Alguns versos aqui eu selecionei. Abacuque 1, verso 7. Deus está falando com Abacuque e aqui ele está descrevendo o povo que ele vai trazer para castigar Israel. Então, lá no verso 7, Deus fala acerca dos babilônios. Ele diz: é uma nação apavorante e terrível. Estendendo isso para todas as outras nações, infelizmente, o que nós temos é que as nações, elas são apavorantes e temíveis. Daqui a pouco vamos destrinchar um pouquinho mais isto. Que cria a sua própria justiça. Os babilônios criavam sua própria justiça, eram eles que definiam o que é certo e o que é errado, desde que atendesse seus interesses. E promove a sua própria honra. É uma nação apavorante e terrível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. No verso 11, também deste capítulo 1 de Abacuque, eu vou acompanhar, apesar de ter anotado, eu vou acompanhar aqui na minha Bíblia, porque às vezes eu anoto errado e vou perceber depois. Aí eu tento acertar nas edições que eu faço depois. Nós temos essas transmissões ao vivo e depois eu faço uma edição só das pregações para aquelas pessoas, aqueles irmãos que quiserem ouvir só a pregação. Aí lá eu tento consertar as minhas falhas. Somos falhos. Somos falhos. É bom que reconheçamos isto, que somos falhos e procuremos nos aperfeiçoar, procuremos melhorar. Então, capítulo 1, verso 7, já lemos. Verso 11, ele é uma continuação do que Deus está falando a Abacuque que os babilônios irão fazer. Eles vão vir com tudo, e aí Deus descreve a forma como eles vêm conquistando. E aí, entrando no verso 12, eles conquistam
E aí, entrando no verso 11. Depois passam como o vento e prosseguem. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Então, são homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. E aí, agora nós vamos para o capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4. Então, na resposta de Deus a Abacuque, ele fala para Abacuque escrever. E o que é para Abacuque escrever? Verso 4, capítulo 2, vamos destacar isso aqui. O ímpio está envaidecido. Quem é o ímpio? Aquele que comete impiedade, aquele que não quer saber de Deus, aquele que rejeita Cristo. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Olha, tem um oásis aqui nesses 2 capítulos. Só está falando do ímpio, de como ele é terrível aqui no caso dos babilônios, mas aí aparece um oásis aqui no meio desse deserto. O justo viverá pela sua fidelidade, o justo viverá da fé. E aí Deus continua descrevendo os babilônios. Verso 5, no capítulo 2. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todos os povos. Olha, está falando aí dos babilônios que nunca se satisfazem, vão conquistando os povos, E Deus permite que eles conquistem, inclusive, Judá. Por quê? Porque Judá também era um povo pecador. E olha, Abacuque achava que os babilônios eram mais pecadores que Judá. No entanto, Judá foi o povo, ou parte do povo escolhido por Deus para se revelar de forma especial e trazer o seu filho ao mundo, trazer o Messias para salvar todos os povos. Então, vamos perguntar aqui para nós mesmos, será que esses outros povos, será que os povos pagãos eram mesmo piores do que Judá? Será que no conceito de Deus era assim? Nós sempre temos esta tendência de nos achar melhores do que as outras pessoas, ou que nossos erros são menores do que os erros das outras pessoas. Bem, vamos traduzir essas coisas que nós lemos acerca dos babilônios para entendermos que não é uma característica só deles, mas dos povos. O que acontece, na verdade, quando nós examinamos a história do ser humano, a história da humanidade, nós percebemos que desde quando o homem se organizava ali, se agrupava em famílias, grupos familiares, os clãs, ele tentava se fortalecer, tanto para se defender, como para, se tivesse oportunidade, atacar outros grupos e conquistá-los ou as suas posses. O ser humano, na sua maldade, depois que ele se afastou de Deus, este foi o seu comportamento. Então, os babilônios, aqui do tempo de Judá, ora, eles não eram exceção. Eles, na verdade, são reflexo do que já vinha acontecendo há séculos. Povos antigos guerreavam entre si, tentando conquistar uns aos outros. Abraão viveu nessa época, ele se fortalecia, ele tinha vários empregados, ele, numa certa feita, formou um exército com seus empregados, com as pessoas, os escravos, os próximos da sua casa, para libertar seu sobrinho Ló, que tinha sido capturado junto com o povo lá de Sodoma e Gomorra. Então percebam, desde muito antigamente,
A humanidade era assim, um querendo o que é do outro, ninguém se satisfazendo apenas com o que é seu, ninguém pensando em justiça no sentido de respeitar os direitos dos outros. Assim era, e infelizmente, apesar de próprio cristianismo, a igreja ter, até os tempos modernos, inclusive, espalhado os princípios cristãos, isso fez com que as nações melhorassem muito, mesmo assim nós sabemos, a parte de Cristo, o que o homem quer é, sim, explorar, ganhar. Então Deus pinta o quadro do ser humano ímpio ao descrever a nação babilônica, e não é simplesmente uma descrição dos babilônios, quando nós começamos a olhar para todos os povos. E o que nós lemos aqui, então, acerca desta característica, que é a característica da humanidade? Vamos descrevê-la para entendermos o Cristo designado para dar um jeito nestas nações. Que jeito? Salvá-las. Fazer com que elas se arrependam e mudem. Então, o que Deus fala para Abacuque e para nós acerca do ser humano, acerca das nações, e olha, individualmente, porque esse é um sentimento o qual individualmente, pessoalmente, as pessoas têm a tendência de viverem, de pensarem, de desejarem. Então, nação apavorante e temível, claro, para as outras nações. Cada nação que tenha condições, poder, força para dominar outras nações, ela vai fazer isto. Nos nossos dias, só não acontece de uma nação sair dominando outras, porque quando todas as outras se juntam, a ameaça de destruição total é muito grande. Mas mesmo assim, nós sabemos aí de potências principais que vivem se ameaçando e cada uma delas tentando conquistar o que podem em termos de influência, em termos econômicos, em termos financeiros, relacionado às outras nações aí. O ser humano comete atrocidades e é por isto que estas nações, elas são apavorantes, ou no passado, quando saíam conquistando, eram apavorantes e temíveis às outras nações. Nos nossos dias, isto não é diferente nos lugares onde há guerra. Atrocidades são cometidas. O que mais Deus fala? Não apenas os babilônios, mas nós estamos estendendo isto para todas as nações como natureza humana. Estas nações, a Babilônia aqui de forma específica, cria sua própria justiça. Cada povo cria sua própria justiça, cada nação cria sua própria justiça e promove sua própria honra. Ela quer aparecer, ela está pouco ligando para as outras nações, ela quer se projetar, criar sua justiça. Certo é aquilo que atende a seus interesses. Infelizmente é o que nós vemos no mundo. Honra só para si. Quando examinamos a Bíblia, é isto que nós vemos entre as nações daquele tempo também. Começa lá com os grupos familiares, depois nós vemos os impérios se sucedendo uns aos outros. O Egito dominou o mundo, a Síria, estou falando Síria, depois eu vou falar Assíria. Então, Síria é um, Assíria é outro, mas a Síria dominou o mundo do seu tempo, Síria dominou, a Síria depois também dominou, os babilônios dominaram, aí vieram os medo-persas, aí vieram os gregos, que se dividiram depois em 4 facções, 4 generais, quando Alexandre o Grande morre. Depois passa um período aí de pequenas dominações, aí vem os romanos, época em que Jesus veio à Terra. Depois dos romanos, essas coisas continuam. Olha, tem o Império Otomano, o Império Turco, e vem a França, vem a Inglaterra, vem Napoleão Bonaparte, vem Hitler com a Alemanha querendo dominar o mundo.
É a história do ser humano, cada um querendo colocar a sua própria justiça em prática. Passam com o vento, como o vento, onde conseguirem penetrar, eles penetram, prosseguem atingindo a quem puderem, carregados de culpa. Olha a característica que Deus fala acerca dos ímpios. Eles são carregados de culpa. Culpa verdadeira, culpa real e culpa também de consciência. Então, tanto culpa efetiva como culpa de consciência. Eles sabem que estão errados e não descansam em virtude disso, inclusive. E são idólatras de si mesmos. É diferente dos nossos dias. Os governantes do mundo são idólatras de si mesmos. Pensem aí nos grandes líderes mundiais, né? Como eles se colocam, idólatras de si mesmos, narcisistas. Um idólatra de si mesmo adora seu próprio ser. Ególatras, como alguns diriam. Tem por Deus a sua própria força, é a descrição que Deus fala acerca dos babilônios. Ou seja, como eles eram um exército forte, um povo forte, uma nação poderosa, então eles se colocavam na posição de deuses, se auto-adoravam. Tem por Deus sua própria força, seu próprio poder. E aí Deus continua falando. O ímpio é envaidecido. Vaidade, orgulho. Tem sido assim ao longo da humanidade, é o que a Bíblia fala acerca do ser humano, um querendo dominar o outro, um querendo prejudicar o outro. E o povo de Israel estava ansioso para chegar a sua vez, para que o Messias viesse ao mundo e chegasse a sua vez de dominar os outros povos, de subjugar os outros povos, de estabelecer a sua própria justiça em relação aos outros povos, e quando o Messias veio, eles se decepcionaram, porque o Cristo designado para eles não era o Cristo que eles esperavam. Eles estavam acostumados a ver a humanidade agir de outro jeito. Então é como se eles dissessem a Deus: não, não é assim que se age, não é assim que se domina. Amar o inimigo? Orar pelo inimigo? Eu quero dominar o inimigo, eu quero derrotar o inimigo. Andar com ele 1 milha, 2 milhas, dar a outra face. Que Messias é esse? A quem ele vai dominar? É difícil entender porque Jesus foi crucificado, porque Cristo foi rejeitado, porque foi ignorado nos seus princípios e ensinos. O judeu queria ser como os outros povos. Isto desde há muito tempo, quando pediram um rei, eles queriam ser como os outros povos. Ou seja, a humanidade é igual. As características do ser humano são sempre as mesmas em qualquer lugar ou época da história, enquanto Cristo não vem modificá-lo. Enquanto Cristo não vem modificar o homem. Então o ímpio é envaidecido, é orgulhoso, é arrogante. É o que nós lemos em Abacuque. Os desejos dos ímpios não são bons, é o que Deus fala a Abacuque acerca dos babilônios. Eles querem satisfazer seus apetites, sejam eles quais forem. E como são adoradores de si mesmos, então sua vontade é lei. O ímpio não descansa, Deus fala. Em que sentido ele não descansa? No sentido de pecar. É voraz como a sepultura e a morte. O que Deus quer dizer? Voraz como a sepultura e a morte. Ora, desde o dia que nós nascemos, desde o dia que nós nos entendemos por gente, aliás, porque quando nós nascemos, nós não podíamos identificar essas coisas,
mas desde quando nos entendemos por gente, nós vemos pessoas morrerem e a morte nunca fica saciada, ela nunca se satisfaz. É isto que Deus fala em relação aos pecadores, em relação aos ímpios, que querem sempre mais, querem sempre conquistar mais, e da sua própria forma, nunca se satisfaz, apanha para si todos os povos. Os babilônios vinham fazendo isso. Ora, os assírios foram assim também até o dia em que encontraram os babilônios mais fortes. Na sequência, os medo-persas também eram assim. Os babilônios encontraram alguém mais forte, os medo-persas os dominaram e seguiram dominando outros povos. Aí vem Alexandre o Grande. Depois, na sequência, não vamos repetir tudo que já viemos falando. O Deck hoje, pela manhã na IBD, quando lecionava a primeira lição aí no livro de Eclesiastes, houve um momento lá em que ele falou dessa tendência do ser humano, e aqui falando do ser humano pessoa e não nação, mas imagine várias pessoas com o mesmo caráter se unindo como um povo. O que pode acontecer? Geram-se assírios, babilônios, medo-persas, gregos, romanos e outros povos dominadores. Então, o Deck falou lá na EBD de manhã, vivemos um tempo em que o desejo de conquista é o que mobiliza. E quando se chega lá, o alcance não tem sentido. É o que Salomão reclamava. Por isso ele era tão mal-humorado como o Deck falou. Na verdade, ele era um insatisfeito. Ele conseguiu tudo o que alguém poderia conseguir. Deus permitiu a Salomão ter tudo o que ele quisesse. E a conclusão de Salomão foi que nada faz sentido. É como correr atrás do vento. E lá, no último capítulo, os professores que ainda vão lecionar Eclesiastes, de repente, né, podem até reclamar, mas já está falando que a gente vai falar lá na frente. Se vocês forem ao último capítulo de Eclesiastes, qual que é a conclusão do pregador? Qual que é a conclusão de Salomão? Ele fala, sabe o que fica depois disso tudo? Eclesiastes, último capítulo, é o capítulo 12. Lá na conclusão, ele fala assim no verso 13. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Salomão conclui desta forma. Então entendemos sim que o livro de Eclesiastes é um livro inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre os pensamentos do homem e, ao final, ele tem a conclusão verdadeira que exalta Deus. Por quê? Porque simplesmente irmos atrás da satisfação dos nossos próprios desejos nos faz, ao final, e Eclesiastes é um bom exemplo disso, ficarmos desapontados. Porque nada disso satisfaz. Outra coisa que o Deck falou também num daqueles slides, ele já lançou lá a tecnologia deles, irmãos viram o rostinho dele lá dando a lição, né? Corremos atrás, isso o Deck falou lá, estava no slide. Corremos atrás das coisas como se fossem nos tornar especiais. Porém, ao adquirir o que tanto desejamos, já não nos sentimos satisfeitos. E não é assim? O ser humano quer sempre mais. O homem é muito difícil falar. Agora tá bom, já posso morrer. Muito difícil. Sabe qual é o nome disso? Cobiça. E a cobiça, bem no sentido negativo, ela é desejo ilícito. Às vezes até prejudicando outras pessoas para ter o que se deseja. Cobiça, desejo ilícito. E
Outro nome para isso que nós estamos descrevendo aqui, bem no sentido pessoal, do caráter humano sem Cristo, e nós que temos Cristo precisamos tomar cuidado para não enveredarmos por este caminho também. O outro nome, além de cobiça, é ganância. Cobiça porque quer e quer e quer. Ganância porque nunca está satisfeito. Nunca estamos satisfeitos. E o Beck falou isso lá no Eclesiastes, né? Na lição de hoje pela manhã da EBD. Mas analisando então a humanidade, é isso que nós vemos, é isso que nós percebemos. O pecado tomou conta. E o ser humano não quer saber das outras pessoas, ele quer saber de si mesmo, ele quer se dar bem. Tem um livro muito bom chamado O Senhor Embaixador, de Érico Veríssimo, e Érico Veríssimo editou este livro, ele publicou esse livro em 1965. É impressionante a atualidade do livro Senhor Embaixador ao mostrar o caráter do ser humano. É um livro de viés bem político e descreve um país fictício, inventado pelo próprio Érico Veríssimo, mas, assim, no livro ele narra com tantos detalhes, com tanta propriedade, toda aquela situação desta república que, segundo o livro, está ali na região da América Central, e o relacionamento deles com os Estados Unidos, que estava em Guerra Fria com a União Soviética na época, 1965, e ali fala da corrupção do ser humano, dos interesses do ser humano. Olha, 55 anos atrás esse livro foi escrito e ele parece que narra situações dos nossos dias. Mas sabe por quê? Porque a humanidade é a mesma. Lá no final do livro, eu li faz muito tempo este livro, faz mais de 30 anos que eu li O Senhor Embaixador. Mas Érico Veríssimo, ele, através de um dos seus personagens lá, brasileiro, lá na Embaixada dos Estados Unidos, ele fala esse personagem começa a falar que elogiam a simpatia do brasileiro, e ele começa de uma forma irônica a falar da simpatia do povo brasileiro, e ele fala, realmente, o brasileiro é muito simpático ao tolerar a corrupção e abusos de seu governo. Ele fala de algumas falcatruas da época e que o brasileiro termina tolerando. Ser humano, humanidade. E nos nossos dias nós vemos muita confusão, inclusive no nosso Brasil, porque o povo muitas vezes vai se cansando. Só que, infelizmente, às vezes o que acontece, graças a Deus não foi assim aqui no Brasil, mas geralmente nas revoluções muita gente morre. E no livro Senhor Embaixador também é assim. Aqueles que estão no poder são executados pelos outros que tomam o poder. E em muitos países da América Latina foi assim, e do mundo, ou seja, a humanidade é a mesma. Quando eu li a Abacuque, a descrição que Deus dá dos babilônios, eu vi, na verdade, a descrição da humanidade, do ser humano. E é muito importante que individualmente nós nos conheçamos e eliminemos de nós características negativas de nosso caráter, porque quando nós nos agrupamos, isso se evidencia de uma forma maior. É por isso que grupos se juntam às vezes para um bullying, às vezes para manifestar o seu preconceito, porque quando 2, 3, 4, 5 pessoas têm um comportamento ruim se juntam, o que podemos esperar delas? Mas da mesma forma, quando pessoas transformadas por Jesus se juntam, o que nós esperamos? O que esperamos da Igreja de Cristo? Senão amor, senão providência em termos de resgate, de ajuda, de cooperação. Olha como individualmente é importante nós nos conhecermos e nos colocarmos nas mãos
de Deus. Bem, ainda em Abacuque, no capítulo 2, e aí nós vamos para o livro de Atos para encerrar na sequência. Abacuque, no capítulo 2, o que Deus fala para o profeta acerca de todo esse estado da humanidade. Eu estou falando estado da humanidade, mas Deus ali se referia aos babilônios, mas também aos judeus, e isto é extensivo ao ser humano como um todo, porque a justiça de Deus, ela vai ser exercida em termos de castigo para aqueles que rejeitarem o Cristo designado para a nossa salvação, cuja característica não é a que o ser humano espera, mas a característica perfeita de Deus. Então, lá em Abacuque, eu vou pular um pouco aqui, e aí eu vou atrapalhando o deck nesse sentido, né? Capítulo 2, verso 6. Olha, verso 6, verso 9, verso 12, verso 15 e verso 19, de forma resumida, estão os 5 ais de Deus. Castigo para com os babilônios, para com os judeus, para com todos os povos que têm características semelhantes aos ímpios. Ou seja, para com todos os ímpios, todos aqueles que rejeitam a Deus. Então, quais são os 5 ais que Deus cita ali em Abacuque como castigo? Verso 6, peguei só um trechinho, não tem tudo que está lá não. De forma resumida, no verso 6, ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. É assim na humanidade? É. Então o que Deus está falando? Ai do desonesto. De nós olhando para si, Deus diz, ai do desonesto. Cuidado, desonestidade não importa o nível. Ai do desonesto. Aqui já está colocando um nível bem elevado. Aqueles que roubam e enriquecem mediante extorsão. Tem gente no Brasil fazendo isso? Segundo ai, verso 9. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa. Capitalismo. Ai. Para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Ai do explorador. Ai do explorador. Não daquele que tem o seu lucro honesto, mas daquele que explora. Vemos isso em todos os regimes, todas as ideologias, em todos os governos, a exploração. E olha, Israel não era diferente. Capítulo 34 de Ezequiel, leiam como lição de casa. Capítulo 34 de Ezequiel. Tem outros na cabeça que veio Ezequiel. Os povos antigos chamavam o rei muitas vezes de pai, de pastor. Então, aquilo que está ali em Ezequiel 34, falando acerca de pastores, está falando dos líderes da nação de Israel, que explorava o povo. E ali fala numa metáfora entre pastor e ovelha, mas está falando do governo político e, inclusive, religioso, porque Israel era o povo de Deus. Israel não era diferente das outras nações. Também explorava, também roubava seu próprio povo. Lucros ilícitos. Então, ai do desonesto, 1. Ai do explorador, 2. Terceiro ai, verso 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Ai do violento. Existe violência nos nossos dias? Ai do violento. Às vezes, e olha, aqui está falando daquele nível elevado, mas com palavras você pode ser violento.
Você pode derrubar pessoas, destruir pessoas com palavras. Palavras rudes e não palavras de amor. Quarto, ai do violento. E quinto, não. Ai do desonesto, 1. Ai do explorador, 2. Ai do violento, 3. 4, verso 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Ai do imoral. Aqui está falando de um nível elevado. Ai do imoral em todos os níveis. Aqui pode-se incluir aquele que força uma outra pessoa a ter uma relação sexual sem consentimento. Ai dos estupradores, ai dos violentadores, mas ai também daqueles que se aproveitam de pessoas, colocando-as muitas vezes fora do seu sentido, para se aproveitarem delas. E ai dos imorais em todos os sentidos. Esse é o quarto ai de Deus para a humanidade. E quinto, ai daquele que diz à madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. Ai do idólatra em todos os níveis, aquele que adora a si mesmo, aquele que adora pedras, aquele que adora outra qualquer coisa, o filho, a família, o emprego, o dinheiro. Ai do idólatra. Quanta coisa tem em Abacuque? Eu fui em Abacuque para voltarmos para o livro de Atos, porque este é o diagnóstico do ser humano, da humanidade, e o povo judeu não era diferente. Por isso eles crucificaram o Messias. Eles queriam dominar os outros povos da forma como eles eram dominados. Eles queriam dominar através da violência. Eles queriam ser o último império e definitivo. É o que nós lemos, porque em Ezequiel 34 nós lemos acerca da exploração do próprio povo. Assim eram seus líderes. E aí nós voltamos para o livro de Atos, versos 19 a 21, e Pedro, no seu discurso, está falando para aquela multidão que o ouvia: arrependam-se. Arrependam-se de tudo isto. Arrependam-se do desejo desenfreado, da ganância, da cobiça, da desonestidade, da corrupção, da imoralidade, da avareza. Arrependam-se da idolatria. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. O Cristo que foi designado para nos salvar é Jesus, não é nenhum outro Messias, nenhum outro que se apresente como Messias para fazer a vontade do povo. Não, é Jesus, o Filho de Deus. Jesus ainda não veio, verso 21 diz, é necessário que ele permaneça no céu. Jesus ainda não voltou, é o que eu quero dizer. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Então Jesus vai voltar para restaurar todas as coisas. Como falou há muito, ele falou há muito, isto através dos seus santos profetas. Então, qual é o convite de Deus para aquele que não tem Jesus? Arrependam-se. Qual é o convite de Deus para nós que temos Jesus, mas que de repente percebemos, talvez num nível não tão horrível como o que nós citamos aqui, mas pecado, quando nós comparamos com a santidade de Deus, pecado é pecado.
Então nós devemos olhar para nós também e procurar eliminar essas coisas da nossa vida. Arrependam-se, voltem-se do pecado, deem as costas para o pecado, abandonem o pecado. Isso é se arrepender. Arrependam-se e voltem-se para Deus. Creiam em Deus, tenham fé em Deus, entreguem suas vidas, entreguem sua vida nas mãos de Deus. E aí, o que acontecerá? Pedro fala no verso seguinte aí, os seus pecados serão cancelados. Aliás, é o verso 19, hein? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Olha, mais uma vez aqui, é importante salientar isso. Pecados cancelados são pecados anulados. Deus não vai levar mais isto em consideração. O Cristo designado por Deus, que é Jesus, tem poder para fazer isso, para cancelar, para anular, como se eles nunca tivessem existido, os nossos pecados. Eles são jogados, mais uma vez, nas profundezas do mar. O que acontecerá então? Seus pecados serão cancelados. E aí Pedro diz, virão tempos de descanso da parte do Senhor, tempos de descanso. Foi Jesus quem disse, venham a mim aqueles que estão sobrecarregados, cansados, oprimidos, e eu vou aliviar vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, eu vou dar descanso para vocês. Não foi Jesus quem nos ofereceu descanso? Deus nos transforma, nos faz diferentes. Nosso caráter é mudado. Virão tempos de descanso da parte do Senhor. Cristo voltará. O Cristo designado por Deus, não Cristo designado por homens. Nietzsche, por exemplo, ele rejeitava Cristo porque ele falava, é um fraco. Alguém que vem falando mal o inimigo é um fraco, não vai dominar ninguém, não vai vencer ninguém. Mas Nietzsche falava da vitória segundo o conceito do ser humano, não segundo o conceito de Deus. O judeu queria que o Messias fosse um dominador político aqui eterno. Jesus é rei eterno, mas ele diz, o meu reino não é desse mundo. Ele virá a esse mundo, vai voltar a este mundo para restaurar todas as coisas e estabelecer o seu reino eterno, mas num lugar preparado por Deus, lugar que não é este mundo, porque nós lemos na palavra de Deus que este mundo vai passar, será destruído. Jesus, por enquanto, permanece no céu, mas no tempo oportuno vai voltar para restaurar todas as coisas. O homem sem Jesus, infelizmente, ele tem as características descritas por Deus a Abacuque, acerca do Babilônio. Mas nós vemos isto em todos os povos. Maquiavel tem uma frase que diz, dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Sem Jesus é assim, por isso precisamos de Jesus na nossa vida. Abraham Lincoln tem uma frase parecida. Se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Irmãos, nós lemos em Atos 1:8 que Deus nos deu poder, mas é o poder de Deus. Poder que transforma o nosso caráter. Não podemos ser guiados pelo nosso próprio poder. Precisamos nos submeter ao poder de Deus, ao poder do Espírito Santo, que nos transforma para que sejamos de acordo com a vontade
de Deus. Só Jesus transforma o caráter do homem. É o que está naquela camiseta amarela, né? Jesus transforma. Ele transforma. Cristo designado por Deus não interessava a Israel, por isso foi crucificado. O Cristo designado por Deus não interessa a muitas pessoas nos nossos dias que querem continuar colocando outras coisas em primeiro lugar. Elas querem poder, elas querem fama, elas querem domínio, elas querem dominar. Elas querem explorar muitas vezes. Elas querem fazer a sua vontade, não a vontade de Deus. Elas querem ser imorais e chamar isso de outro nome, chamar de opção, chamar de escolha própria, chamar de opinião. Deus chama de pecado. Esse é o Evangelho que quer transformar. Jesus foi designado para isso. Jesus não foi designado por Deus para ser um conquistador do mundo, como os conquistadores que tivemos. Era o que o judeu queria. Que o Messias deveria ser um faraó, um Nabucodonosor, um Ciro, do tipo deles. Um Alexandre o Grande, Alexandre Magno, um César, um Gengis Khan, um Napoleão Bonaparte, um Hitler. Terrível, né? Dominando o mundo. Um Lenin, um Stalin, um dos imperadores, um dos ditadores dos nossos dias, que tem o sonho de dominar o mundo. Israel queria isso, mas o Cristo designado por Deus, ele é soberano. Em amor, em misericórdia, em santidade. Foi assim que Deus preparou o evangelho de restauração para nós. Abacuque 2,4 nós lemos lá: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. Você entrega a sua vida a Jesus e vive pela fé no Filho de Deus. E nós temos a vitória em Cristo Jesus. Que Deus nos oriente, irmãos, que Deus nos ajude a viver nesse mundo de forma a mostrar a luz de Jesus, de forma a sermos realmente transformados e mostrar ao mundo esta transformação. Amém. Que Deus a todos abençoe.